Shalom, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é Atos 2. O que aconteceu no templo naquele dia de Pentecostes? Como hoje é o dia de Shavuot, em hebraico para Pentecostes, Shavuot que significa semanas, vamos entender por que Deus escolheu o dia de Pentecostes para manifestação do Espírito Santo em línguas de fogo e línguas estrangeiras naqueles discípulos que estavam celebrando Pentecostes no templo. Por que Deus escolheu exatamente essa data, tá? Nós vamos analisar aqui a literatura judaica que fala sobre a entrega da Torá perante o Monte Sinai e você vai ver que é tudo quase idêntico, tá? O propósito desse canal é para fornecer para você que quer entender o Novo Testamento mais a fundo o contexto judaico de tudo aquilo que é falado por Yeshua e pelos autores do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é um texto judaico escrito sob a ótica judaica do primeiro século, tá? Então, ter essa raiz, esse contexto, esse conhecimento do judaísmo do primeiro século é fundamental para você entender os ensinamentos que estão nas escrituras apostólicas do Novo Testamento, tá? Então, se você se interessa, se inscreve nesse canal. Eu procuro constantemente colocar materiais aqui em relação a todos os livros do Novo Testamento, tá? Então, antes de eu começar com a apresentação dos slides, introdução sobre Shavuot. O povo de Israel saiu do Egito através da fé. Tá? O povo de Israel, composto por judeus e não judeus, foi liberto do Egito somente através da fé. Eles não tinham obras, eles estavam seguindo o paganismo. Tá? Mesmo os judeus descendentes de Jacó, se sucumbiram ao paganismo do Egito. Eles foram libertos do Egito simplesmente porque creram que Deus, o Deus de Israel, estava atacando o Egito e o Deus de Israel os levaria para a terra prometida, tá? Após esse momento de libertação, 50 dias depois, exatamente no dia de Pentecostes, essa nação de Israel, composta por judeus e não judeus, recebeu os 10 mandamentos, tá? Ou 10 declarações, como nós vamos ver, perante o Monte Sinai. Então, a Torá nunca foi entregue como objeto de salvação. A Torá foi entregue para um povo que já tinha sido salvo através da fé. A Torá foi entregue para santificação, porque ela representa a mente e o coração de Deus, tudo isso expresso em mandamentos, ok? A Torá nunca foi um objeto de obter-se salvação, obter-se justiça, retidão e assim comprar a salvação, nunca. A Torá é dada para aquele que já tem fé, já foi salvo e quer viver de acordo com os preceitos de Deus, tá? Então, dito isso, vamos entender o que aconteceu lá em Atos 2, tá? Eu vou começar aqui mostrando mostrando o que aconteceu perante o Monte Sinai, tá? A gente vai começar por aqui e logo logo vamos para Atos 2. Então, olha só. Os 10 mandamentos, tá? As 10 declarações, assim está escrito lá em Êxodo, Esserat Hadvarim, foram entregues no dia de Pentecostes. Isso não é claro na Bíblia, tá? Mas a literatura judaica é muito clara nisso. Olha o que diz o Talmud Shabbat, do século 5 e 6. No sexto dia do mês de Sivan, os 10 mandamentos foram dados a Israel. Lembra? Am Israel, nação de Israel. A primeira vez que a nação de Israel é descrita lá em Êxodo, ela se refere a judeus descendentes de Jacó, mais aquela multidão de gentios que saíram do Egito junto com eles, tá? Sempre a nação de Israel, desde o começo, foi designada como judeus e não judeus, tá? O Midrash Seder Olam Rabbah, do século II, a Torá foi dada a Israel no sexto dia do terceiro mês. Rashi, tá? Rambam, tô dizendo, tô citando aqui grandes sábios do judaísmo dos séculos 11, 12, 13. Rashi, Ramban, que é o Nachmanides, Rambam, que é o Maimônides, Kaliakar, entre outros, sempre identificaram Pentecostes com a entrega da Torá. Atualmente, a entrega dos 10 mandamentos é celebrada no dia de Pentecostes, Shavuot, semanas, tá? Em qualquer sinagoga do mundo, ok? Vamos ler agora o que aconteceu em Atos 2, tá? Uma simples declaração do que aconteceu em Atos 2. Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era o templo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O que eu estou colocando em vermelho aqui
Vamos tentar manter em mente, porque é justamente o que eu vou comparar com a literatura judaica dos demais slides, ok? Viram línguas como línguas de fogo, viram? Que se separavam e pousaram, que separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia então em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. E ao ouvir-se aquele som, ajuntou-se uma multidão perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. São línguas estrangeiras, ok? Atônitos e admirados perguntaram: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é possível então que cada um de nós os ouça em sua própria língua materna? Uma prova cabal de que são línguas estrangeiras. Partos, medos, elamitas, moradores da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, visitantes de Roma, judeus e convertidos, tá? Ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Tá? Línguas de fogo foram vistas e línguas estrangeiras foram faladas, de modo que judeus e convertidos de outras partes estavam ouvindo em suas línguas nativas. Tá? Então é como se eu tivesse, houvesse uma reunião em São Paulo com pessoas de todos os países do mundo e de repente alguém começa a falar coreano e um coreano fala: Peraí, você está falando a minha língua, tá? Foi isso que aconteceu. E por que que isso aconteceu? É o que a gente vai analisar nos próximos slides, tá? Vamos agora analisar, gente. Vamos guardar o que aconteceu em Atos 2 na cabeça e vamos voltar para aquilo que aconteceu perante o Monte Sinai na literatura rabínica, tá? Eu não vou ler aqui o que está no livro de Êxodo, mas vamos ler comentários sobre o livro de Êxodo. Olha só. Vamos analisar primeiro Vozes de Fogo. Midrash Rabbah. Midrash é um comentário sobre a Torá, tá? Midrash Rabbah do século V, um comentário alegórico, ok? Diz o seguinte, Midrash Rabbah Êxodo 5:9, tá? Do século V. O povo viu o que normalmente se ouve, uma fusão milagrosa de sentidos. A voz de Deus apareceu como fogo. Eles viram voz de fogo, como se diz, sua voz era como chamas de fogo. Essas vozes eram acompanhadas por faíscas de fogo e relâmpagos, que tinham a forma das letras dos 10 mandamentos. Eles viram a palavra de fogo saindo da boca do Todo-Poderoso e observaram enquanto elas eram inscritas nas tábuas de pedra. Como diz, a voz de Deus inscreve chamas de fogo. No Cifre Deuteronômio, é um comentário legal, um comentário halárrico que diz como se deve seguir as leis de Deuteronômio. Entre os séculos 3 e 4 ele foi escrito, tá? Então ele diz o seguinte, no 3:4:3, a lei do fogo para eles. A escritura aqui nos diz que as palavras da Torá são comparadas ao fogo. Assim como o fogo desce do céu, as palavras da Torá foram dadas do céu. Vocês viram dos céus, eu falei com vocês. Assim como o fogo vive para sempre, as palavras da Torá vivem para sempre. Muito importante guardar o que eu estou assinalando em vermelho, tá? Ainda nas vozes de fogo. Mechilta de Rav Ishmael. Mechilta é um termo em aramaico que quer dizer coleção, tá? É um comentário sobre o livro de Êxodo do século 3, tá? Deus, melhor, dos céus ele fez você ouvir sua voz para exortá-lo, e na terra ele mostrou a você seu grande fogo, e suas obras você ouviu do meio do fogo. E todo o povo viu os sons e relâmpagos. Rav Akiva diz: eles viram e ouviram o que era audível. Quantos sons havia e quantas chamas havia? A intenção é que cada um ouvisse de acordo com o seu poder. Lembra daqueles judeus de todos os locais que entendiam em sua própria língua? Olha o que diz aqui esse Mechilta, de acordo com o seu poder. Novamente o Talmud, Shabbat 88b, Talmud da Babilônia. Eis que minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a pedra, mencionando Jeremias, Irmiarro 23:29. Agora analisamos as línguas de fogo, agora vamos analisar as várias línguas. Olha o que a literatura judaica diz sobre as várias línguas. Talmud Shabbat, mesmo tratado aqui. Em relação à revelação no Sinai, Rabi Yohanan diz qual é o significado do que está escrito. O Senhor dá palavras às mulheres que proclamam as novas para uma grande multidão, de acordo com Salmos 68:12.
significa que cada uma das palavras que emergiram da boca do Todo-Poderoso se dividiu em 70 línguas. Lembrando que 70 é o número na Torá, símbolo de todas as nações do mundo, tá? Esse número vem lá de Noé, das gerações de Noé, tá? Lá de Gênesis. Então, 70 no judaísmo é o número que simboliza todas as nações. Existem muito mais que 70, com certeza, mas é um número que simboliza quando alguém quer dizer que todas as nações estão envolvidas, tá? Vamos guardar isso. Voltando para o Midrash Rabbah, a voz de Deus saiu em 70 vozes, em 70 línguas, para que todas as nações pudessem ouvi-la. Novamente, Mechilta de Rav Ishmael. A Torá foi dada em 70 línguas para que as nações não dissessem, não a ouvimos em nossa língua. Vamos sempre fazer aquele paralelo entre os judeus estrangeiros ouvindo aquilo que os discípulos de Yeshua falavam em suas línguas nativas, tá? Agora eu vou citar alguns versos da Tanakh, tá? A Tanakh é a forma como no judaísmo nós conhecemos o Antigo Testamento. É um acrônimo para Torá, Nevi'im, Ketuvim, tá? Então são as letras Tav, Nun e Ukav, tá? Deuteronômio 4:12. Então o Senhor falou com vocês do meio do fogo. Salmo 29:7. Vamos ler em hebraico. Kol Yod Revave, o nome de Deus, tá? Kol Yod Revave, Hotsev, Leravot, Esh, tá? Literalmente, a voz de Deus divide chamas de fogo, tá? Esse verbo Hotsev, em outras coisas, significa divide. Apocalipse, Escrituras Apostólicas do Novo Testamento, 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo. Então, os 7 Espíritos de Deus. Estes são os 7 Espíritos de Deus, tá? Vamos concluir algumas coisas aqui até agora. Claramente, a manifestação em várias línguas, através das quais cidadãos de diversas regiões pudessem entender, além do fenômeno das línguas de fogo, mostram que o fenômeno de Atos 2 tem estreita correlação com a entrega da Torá no Monte Sinai. Por quê? Por que Deus escolheu então Pentecostes? Por que esta correlação entre línguas de fogo e línguas diversas? Por quê? Porque foi o início da nova aliança. O que diz Jeremias 31:31? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois desses dias, declara o Senhor. Porei a minha Torá, Torati, a minha Torá, no mais íntimo do seu ser e a gravarei em seus corações. Então eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E no verso 32, pois perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual é a diferença entre a aliança renovada, e a antiga aliança? Se você conhece a aliança renovada como nova aliança, tá? Eu tenho um. É possível entender como nova ou renovada a palavra Hadash, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que fala por que ela deve ser compreendida como renovada. Na aliança renovada, a Torá é inscrita em nossos corações e algo inexistente na antiga aliança é prometido: perdão dos pecados através do sacrifício de Yeshua. Então, na antiga aliança entregue perante o Monte Sinai, em nenhum lugar Deus prometeu salvação. Ele prometeu bênçãos para quem obedecesse e prometeu castigo para quem desobedecesse, mas ele jamais disse: observem os mandamentos e vocês terão vida eterna. Nunca falou isso. Na aliança renovada, em Jeremias 31, ele fala: pois perdoarei as suas iniquidades. Isso só é possível através do sacrifício de Yeshua HaMashiach, tá? Em Atos 2, Yeshua diz o seguinte, tá? Desculpa, Atos 1:8. Yeshua dizendo antes de ascender aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pentecostes é a festa da colheita. Olha o que diz em Êxodo 23:5, tá? Exatamente Hag HaKatzir. A festa de Pentecostes é definida literalmente como Hag HaKatzir, festa da colheita. Por quê? Porque ela acontece numa época do ano em que a colheita começa, na agricultura começa, ok? Números 28-26. No dia das primícias, quando vocês apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal durante a festa das semanas, Shavuot, ok?
Shavua, semana, Shavuot, plural, semanas. Realizem uma assembleia sagrada e não façam nenhum trabalho servil. Na literatura judaica, Pentecostes é claramente vista como a festa da colheita. Além desses dois que eu citei, existem também no Sifra Deuteronômio, Talmud Berachot e Mishnah Bechurim, entre outros, tá? Em Mateus 9:37 e em Lucas 10:12, olha o que Yeshua disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. João 4:35, Yeshua falando: não digam, ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Olha como Yeshua faz uma analogia entre levar o evangelho para as almas, colher frutos, ou seja, muitos frutos para serem colhidos, ok? Que conclusão que a gente chega aqui? Por que Atos 2? Por que Deus escolheu Atos 2 para entregar as línguas estrangeiras, as línguas de fogo, todo aquele poder do Espírito Santo? Pelo seguinte, os acontecimentos em Atos 2, línguas de fogo, significam uma reedição da entrega da Torá no Monte Sinai, repetindo as línguas em forma de fogo. Além disso, as línguas estrangeiras faladas pelos discípulos e compreendidas pelos judeus estrangeiros também correspondem às 70 línguas nas quais a Torá foi entregue. A festa de Pentecostes é a festa da colheita, na qual poder e línguas estrangeiras foram entregues para que o evangelho pudesse ser levado para todas as nações. Trata-se do início da aliança renovada, na qual Deus escreveria sua Torá no mais íntimo de cada pessoa. Então, estou colocando aqui o meu vídeo, está na aliança renovada no meu canal. A festa de Shavuot, existe para a gente concluir, na festa de Shavuot, a oferta que deveria ser feita, deve ser feita pelos sacerdotes, na época que o templo existia, eram de 2 pães fermentados. Tá? É a única festa onde pão fermentado pode ser levado ao altar. Na Páscoa, no Pêssar, o pão é sem fermento. Por quê? Porque o pão sem fermento significa a escravidão. O povo de Israel era escravo no Egito. Então, eles não puderam esperar o pão ser fermentado. Tiveram que sair às pressas. Em Pentecostes, o pão é fermentado porque significa a liberdade. É um povo já liberto. É um povo que pode esperar o pão fermentar sem problema. O pão fermentado significa a liberdade, o pão sem fermento, a escravidão. E por que 2 pães? Por que a Torá determina 2 pães? Gentil e judeu. Festa de Pentecostes, a entrega da Torá. Atos 2, o início da nova aliança. Pentecostes, a festa onde judeus e gentios estão em liberdade. É um povo já salvo, que está em liberdade para receber a Torá e viver a Torá de acordo com os preceitos de Deus que Yeshua veio defender, ensinar e aprofundar. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Ah, em breve eu volto. Eu desejo para você Hag Shavuot Sameach, boa festa das semanas. Boa festa de Pentecostes. Um abraço, shalom e até a próxima.